Senhor, nosso Deus, te agradecemos por estarmos em tua casa nesta manhã de sol, de vida, sob a tua graça, pedindo que o Senhor continue nos ensinando, nos aconselhando, levando-nos ao melhor conhecimento da verdade que nos liberta. Dê-nos unção no falar e no ouvir, para ouvirmos e praticarmos o que o Espírito nos diz. Nós pedimos, dirige a tua palavra para o nosso coração, para a nossa alma, e que seja segundo nossas necessidades. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia conforme já foi anunciado. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém. Podem se assentar. Graças damos ao nosso Deus em podermos estar reunidos mais uma vez para melhor conhecermos as Escrituras e também para melhor conhecermos a nossa posição nas Escrituras, no dia em que estamos vivendo. Lembrando que o profeta diz, o ser humano, ele tem a tendência de ver o que Deus fez e também olhar para o que Deus fará, mas não ver o que Deus está fazendo. Mas nós queremos ver o que Deus está fazendo, o hoje, o agora, na hora própria. E lendo estas Escrituras, nós queremos falar em torno do cumprimento das Escrituras. Cumprimento, cumprir as Escrituras. Em São Marcos 9, nós encontramos o versículo 31 e 32, onde está escrito assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Vamos notar esses dois versículos, depois vocês vão perceber o que isto representa. Ensinava, fazia-lhes saber, dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E, morto ele,
ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Bom, o que estava acontecendo para se cumprir o que Jesus disse, eles queriam defendê-lo e até com a espada, e nesse movimento de defender Jesus, um dos servos do sumo sacerdote foi ferido. Mas Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada. Não é assim, não é desse jeito. Porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Agora, Jesus diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então ele pergunta para Pedro, para os demais assim, apavorados: eu não poderia mudar esse quadro? Eu não tenho poder? E logo ele continua dizendo: como, pois, se cumpririam as Escrituras? Dele já houvera falado para eles que ele ia ser morto. Bom, para ser morto ele teria que ser preso, julgado, condenado e morto. E aqui estava esse curso. Então ele pergunta: como se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E então disse Jesus à multidão que veio para prendê-lo: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então estava escrito, tinha que acontecer. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Porque está escrito nos profetas: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tudo isto é cumprimento das Escrituras. No mesmo capítulo 26 de São Mateus, o versículo 24: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, vai. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Seria, ou foi o caso de Judas, mas também é cumprimento das Escrituras, é cumprimento, tinha que ser dessa forma. Nós vamos ler vários versículos sobre cumprimento das Escrituras.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 18 está escrito assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Já havia anunciado. Agora Jesus caminhando, andando com os apóstolos, ele várias vezes lhes dizia que isso ia acontecer. Agora aqui, já havia sido anunciado pela boca de todos os seus profetas que o Cristo havia de padecer. No mesmo capítulo 3 de Atos, versículo 21 diz, falando de Jesus Cristo, o qual convém que o céu contenha. Vamos prestar bem atenção a isso aqui, ó. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Ele tem que ficar ali, aonde ele foi preparar lugar, até tudo chegar na hora de acontecer, de cumprir. Quando? Tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés falou isso. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvir este profeta será eliminado, será extirpado de entre o povo. Mas vamos observar que diz todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Então eu quero que vocês notem que isto ele está falando de gente que conhecia essas profecias, conheciam que isso fora anunciado. E agora que estava acontecendo, e ele diz, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais. Vocês são as pessoas que conhecem as Escrituras, que sabem que isso tem que acontecer. E agora aconteceu. Não é? E dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós, conhecedores dessas promessas, conhecedores das Escrituras, e para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. A vós, povo de Israel, a vós, judeus. Bom, nós notamos ainda em São João, no capítulo 5, aonde nós lemos no versículo 45, a seguir, São João 5, e que diz assim, 45, 46 e 47. Jesus falando com eles, diz, não cuideis que eu vos hei de acusar
para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Eu? Não, mas o profeta Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Porque eles falaram, mas nós temos Moisés, nós temos Abraão, nós temos... Não é? E tudo isso aqui sempre dizendo do que estava escrito. Então ele disse, vocês nem em Moisés creem. Porque o que estamos lendo aqui? Toda vez diz, os profetas falaram desses dias. E desses profetas, o mais destacado foi Moisés. Desses profetas destacados foi Moisés. Moisés vos acusará. Vocês dizem que esperam em Moisés. Vocês não creem em Moisés. Porque se crescem em Moisés, creriam também em mim. Eu sou esse de quem Moisés falou. E vocês não creem nele. Então, lemos esse versículo, no versículo 47 ainda diz, se não credes nos seus escritos, se vocês não creem no que Moisés falou, como vocês vão crer nas minhas palavras? É uma continuação, é um cumprimento. É um cumprimento. Então vocês não creem nele? Também é uma conclusão que não vão crer em mim. Em São João 8, do versículo 56, São João capítulo 8, e versículo 56, nós encontramos Jesus novamente falando com eles, dizendo, Abraão, vosso pai. Porque eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Então ele diz, bom, Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Mas quem és tu? Eu sou aquele de quem ele escreveu. Eu sou aquele de quem Moisés escreveu. Mas vocês não creem em Moisés, não creem nas Escrituras, não creem em mim. Lendo e analisando isto, nós estamos vendo a situação hoje, em relação àquilo que está acontecendo e se cumprindo. Em São Lucas, no capítulo 22, e o versículo 37, diz assim, São Lucas 22, 37, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Tem que acontecer. Na oração no Getsemane, Jesus disse, se possível, tira de mim. Se possível, faça com que não se cumpra o que está escrito acerca de mim.
se possível. Agora, como vai ser possível não se cumprir o que já estava determinado? Mas não se faça a minha, mas a tua vontade. No princípio do livro está escrito acerca de mim. Disse Jesus, que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Amém. Nós dizemos, o que está, não tem como. Tinha que ser dessa maneira triste e vergonhosa, a condenação e a morte de Jesus Cristo. Com os malfeitores foi contado. Entre dois condenados, ele também foi condenado, crucificado. Mas em São Lucas 24, nós encontramos do versículo 25, 26 e 27, e ele lhes disse, Jesus ressuscitado, andando com eles, lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porque eles falaram com Jesus, de Jesus. Eles falaram com ele, dele. E nessa conversa, eles disseram, bom, ele foi morto, ele foi sepultado, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas o que vocês estavam esperando dele? Que ele fosse um rei que libertasse Israel do jugo romano? Bom, esperávamos que fosse ele. Mas agora tudo acabou, mataram. E já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Falando para ele, é só o senhor que não sabe das coisas que aconteceram? Porque eles estavam conversando, e Jesus chegou onde eles estavam. O que vocês estão falando? Bom, nós estamos falando, mas será que só tu não sabes das coisas que aconteceram? Agora é o terceiro dia. E agora, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Mas nós não cremos, né? Em outras palavras. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração. Eles contaram que essas mulheres não acharam ele mais na sepultura, que ele vive, porque os anjos lhe tinham dito isto. E ele disse, para crer tudo que os profetas disseram. Tudo é o cumprimento do relógio de Deus. Não vai pensar que tudo que está acontecendo não é o cumprimento do relógio de Deus no tempo, nesse tempo agora. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Então aí começaram a pensar, mas ele está sabendo de alguma coisa. Parecia que ele não sabia de nada.
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as Escrituras. Explicava para eles. E nós somos as pessoas que temos o conhecimento do que está acontecendo hoje. Nós somos as pessoas. Falava. Agora, no mesmo capítulo 24 de São Lucas, do versículo 44, ele aparece a outros discípulos. Esses aqui foram aqueles que estavam indo para Emaús. E disse-lhes, aparece a eles, e são estas as palavras que vos disse. Você não lembra que eu falei? E nós acabamos de ler em São Marcos 9 que nada disso eles entendiam. Mas agora que aquilo que ele falou aconteceu, ele diz: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos outros profetas e nos salmos. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E chegou até aqui. Amém, aleluia, esta verdade. E destas coisas vós sois testemunhas. Agora, nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós encontramos a Escritura dizendo, Atos 10, 36 a seguir. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Nós lemos antes a Bíblia dizendo, a vós, povo de Israel, a vós foi primeiramente enviado isto. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Agora nós vamos lembrar, João foi o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. Ele foi o que preparou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse a esses que foram a Emaús, aos outros que estavam reunidos também. Não se manifestasse a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Em São Lucas 24, onde nós estávamos lendo, aí ele chegou e perguntou para eles: vocês têm uma coisa para comer? Depois da ressurreição.
Aqui ele diz: nós que bebemos e comemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou. Nós somos testemunhas disso. Nós estamos anunciando que nós vimos, nós ouvimos, nós presenciamos, nós participamos. Ele comeu e bebeu juntamente. Nós estávamos aí, comemos também, depois que ressuscitou dos mortos. Então isso aqui tinha que ser registrado. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele, a esse, dão testemunho todos os profetas. Olha. Agora falando novamente de todos os profetas, falando ao povo de Israel, que isso é cumprimento. Nós somos testemunhas, porque tudo tinha que ser com testemunhas. Pilatos perguntou para ele: você não tem testemunhas? Ele ficou quieto. Agora, isto foi o que testemunharam todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Damos glórias a Deus a isso. Eu sou um deles, você é um deles. Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Eu creio nele. E esse nome sobre mim foi invocado, sobre você foi invocado. Aleluia. Agora, em Atos, capítulo 18, apenas o versículo 18, Atos 18 e versículo 28. Nós encontramos a Bíblia dizendo: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras. Ele está mostrando pelas Escrituras do Velho Testamento que o que estava acontecendo era cumprimento. Estava ali acontecendo, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A mulher samaritana, ela chegou a dizer para Jesus, mulher samaritana, dizendo: quando Cristo viesse, ele faria essas coisas. Como é que ela sabia? Ela sabia pelas Escrituras, então ela também conhecia as Escrituras. Ué, como é que ela ia saber? Daí ele disse: eu sou esse, que a Escritura diz que vinha fazer essas coisas. Teve dúvidas? Ela creu na hora. Mas veja os sacerdotes, vê se eles criam, não criam de jeito nenhum. E conheciam muito melhor as Escrituras do que aquela mulher que estava cheia de problemas. Mas falando com ela, disse: quando o Cristo vier, ele fará essas coisas, ele discernirá, ele conhecerá a vida das pessoas. Porque ela ficou assim: mas como ele não me conhece, como ele sabe da minha vida? Quando Cristo viesse, ele faria essas coisas. Jesus disse: eu sou ele. Ela creu na hora. Você creu, nós cremos, aleluia. Glórias a Deus. Você ouve ou lê mensagem do profeta e você percebe assim, parece que o profeta está falando de mim nisso aí. Está falando mesmo. Não o homem, mas o Espírito de Cristo no homem conhece a tua vida, sabe de você.
sabe o que está se passando, né? Então, veja na segunda epístola de São Pedro, nós lemos no capítulo 3, do versículo 15 a seguir: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora São Pedro está falando do amado irmão Paulo. Nas epístolas, São Pedro já tinha conhecimento, já tinha lido cartas do apóstolo São Paulo, as mesmas que nós lemos. Falando disto, porque Deus deu a ele segundo a sabedoria. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Vocês notaram que em São Lucas 24, a Bíblia diz: então abriu-lhes o entendimento para quê? Para que compreendessem as Escrituras. Para que compreendessem. Agora São Pedro diz assim: olha, tem coisas difíceis de entender. Toda a Bíblia não é fácil de entender, porque é um livro profético, espiritual. Ele é um livro sobrenatural. Mas você tem a mente de Cristo. Deus te deu meios de compreender as Escrituras. Ora, nesses pontos difíceis, os indoutos e inconstantes torcem. Mas não é bem assim, é um pouco diferente. Eles torcem e também torcem as outras Escrituras. Veja que Jesus disse para eles: se eles crescem em Moisés, eles creriam nele, em Jesus, né? Hoje eu digo, se eles crescem em Jesus, eles creriam no profeta. Você crê em Jesus, por isso você crê no profeta que ele enviou para essa hora. Vocês estão notando que o assunto vem fechando para nós também. Se crescem, vocês creriam. Mas você não crê nas Escrituras, você não crê em Moisés, você não crê nos profetas. Se crescem, né? E agora? Veja bem, eles torcem as outras Escrituras para a sua própria perdição. Então, quando acontecer, gente, eles vão dizer assim: então era assim. Quando acontecer, quando a noiva desaparecer, mas então era assim. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, com antecedência, Jesus andando com eles de uma forma normal, ele falava disto. Nós acabamos de ler, quando ele estava indo a Emaús, e nós pensava, veja que o pensamento deles era outro do que a realidade. Israel está sob o domínio romano. Isso não é bom para nós. E achava que ele vinha e dava um jeito nisso, mas não deu um jeito. Mataram. Falam que ele vive. Estavam falando com ele vivo, né? Agora veja como a mente humana trabalha. A mente humana, no sentido do Evangelho da Bíblia, está trabalhando. Mas eles torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Mas nós ficamos com as Escrituras como elas estão para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Deus seja louvado, né? Então guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, eu digo, que torcem as Escrituras,
guardai-vos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Eles torcem e querem levar vocês juntos com as escrituras torcidas, interpretadas. Mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor para todos sempre. Mas eu quero voltar a ler algumas frases da mensagem, porque a pequena Belém. Mas olhando no Evangelho de São Lucas, nós encontramos no capítulo 2, a partir do versículo 1, um registro de algo sobrenatural. São Lucas 2, diz assim: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então, vocês vão observar um decreto do governo para cumprir as Escrituras. Ora, isso era um recenseamento, não era como hoje. Hoje eles vão de casa em casa. Eles tinham que ir no lugar onde a sua própria cidade. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, gente, vamos seguir isso aqui, ali onde tinha que se cumprir a Escritura. Os magos vieram perguntar em Jerusalém: onde está o rei? Em Jerusalém. Aonde está aquele que é nascido rei? Ninguém sabia de nada. Não é? Agora, aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tem lugar para passar a noite? Não tem. O homem diz: se vocês quiserem usar a estrebaria lá, o pavilhão onde guarda as coisas, onde estão os animais, então vão ali. Bom, não tem outro jeito. Agora, a continuação aqui diz: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Mas vamos notar, irmãos, vão se cumprir coisas conosco mediante uma lei que vai ser determinada. Ali foi uma lei, foi um decreto, tinha que ir. Bom, mas é difícil, né? As estradas difíceis, a mulher em estado avançado de gestação, né? Tanto assim que chegaram ali, é ali que nasceu o menino. Mas tinha que ser ali. Herodes chamou os sacerdotes e disse: onde tinha que nascer o vosso rei? Em Belém. Em Belém. Então, por esse decreto, eles foram a Belém para se cumprir as Escrituras. Veja como Deus trabalha, não é? Agora, e esses pastores que cuidavam do rebanho? Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.
Por que o anjo do Senhor não foi lá falar com o doutor Caifás, que era o chefe da igreja? Por que ele não foi falar com Anás, que era o chefe da igreja? O sumo sacerdote e o vice, né? Porque ele veio aqui com homens que cuidavam do rebanho, pastores de ovelha. A glória do Senhor os cercou. Eles ficaram assustados. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eu digo de novo, por que o anjo não foi falar com os sacerdotes? Pois na cidade de Davi, ele teve que se alistar, fazer o recenseamento na cidade de Davi. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O que era essa manjedoura? Um coxo, onde se colocava a ração para o gado, né? E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Jesus disse: eu poderia chamar uma multidão dos exércitos celestiais para mudar o quadro, mas isso não é. Mas agora apareceu, aleluia, agora apareceu, aqui apareceu esta multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E eles foram e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam, mas o que os anjos lhes haviam dito. Como eles ficaram sabendo? Que o cumprimento das Escrituras, o próprio Deus cuidou de tudo isto. Mas mais adiante aqui, nós vamos notar por que a pequena Belém, por que em Belém, por que aconteceu da maneira que aconteceu. No 19 desta literatura, ele diz: ele é sobrenatural. Amém. Deus é sobrenatural. Ele é infinito, nós somos finitos. Qualquer coisa que ele faça é tão incomum. Incomum isto acontecer. Mas quem era aquela criança que nasceu? Emanuel. Deus sem ter lugar para ele nascer. Deus seja engrandecido. Deus seja exaltado. Glórias a ele para todo o sempre. No 23 ele diz: hoje nós devemos estar nisto. Deve ter o toque da verdade, para que o povo tenha sede de encontrar o Senhor. Tenha sede de encontrar. Nós lemos antes, depois do batismo de João Batista. Depois que João Batista anunciou, depois de João Batista fazer e cumprir o que ele tinha que cumprir. Em São Mateus 11, nós vamos ler onde diz, no versículo 9 e 10, Jesus pergunta para a multidão: que fostes ver? Um profeta? O que vocês foram ver ali no Jordão, ali no deserto? Esse homem? Sim, então o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Quem era esse? João Batista.
Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Precursor da primeira vinda. Agora Jesus confirma que é ele de quem já está escrito, tinha que cumprir. Agora, no versículo 14, é São Mateus 11, 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. É este o Elias que havia de vir. Viu, gente? Agora no 17, vocês vão notar uma coisa que deve chamar a nossa atenção. São Mateus 17, do versículo 10 a seguir. Mas isto, 10 a seguir, é depois que Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, estavam no Monte da Transfiguração, e eles viram Moisés e Elias falando com Jesus. Jesus, que estava com seu rosto resplandecente como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eles conheceram Moisés e Elias. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: então por que os dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, veja, aí ele disse: mas Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então eles entenderam que lhes falara de João Batista. De João Batista, porque no capítulo 14, João Batista é morto. No capítulo 11 ele fala e dá o testemunho de que João Batista é o anjo, é o profeta, e mais do que profeta, precursor da primeira vinda. Mas aqui eles entenderam, porque do outro eles não podiam entender, mas ali estava. Nós não entendemos o que Moisés e Elias falaram com Jesus, eles não falaram disso, essas testemunhas. Mas agora, né? Mas como Jesus fala de Elias que virá e restaurará todas as coisas. E agora? Convém, Atos 3, 21, convém que Jesus fique lá, convém que os céus o contenham até o tempo da restauração de tudo. Quando tudo for restaurado, ele se levantará e buscará, ressuscitando os seus que dormem, transformando os seus que estiverem vivos, a encontrar o Senhor nos ares. Está chegando a hora. Tudo foi restaurado, porque Elias já veio. Amém. Deus seja engrandecido. Esta é a realidade das Escrituras se cumprindo agora. Agora observamos, então, São João 14, nós lembramos a Bíblia dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, já está tudo pronto para nós. Eu voltarei outra vez, está chegando a hora, porque aqui tudo foi restaurado, e vos levarei para mim mesmo, para quê? Onde eu estiver, estejais vós também. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais um pouco aqui, nesta mensagem, do 43, 46, ele diz: ele está tratando com você e comigo como indivíduos, não como um grupo em que nós estamos. Guardem isso, há poucos dias Deus já nos falou, tratando com você e comigo como indivíduos. Agora,
nós temos o sinal. Estamos salvos desde que fiquemos sob esta corda escarlate, o sangue de Jesus Cristo, como um indivíduo, não como um grupo. Agora, no 69, ele diz: nós descobrimos este estábulo. Foi ali que o primeiro cântico de Natal foi cantado pelos anjos. Ali, pense nisto, não numa grande igreja, onde estava um maravilhoso pastor, mas num estábulo em Belém, nas cercanias, aparecendo aqueles pastores, seres angelicais na cidade de Belém. Agora, volte para Deus, volte para a humildade do Espírito, ame a Deus e tome a sua palavra. Agora, observando, veja, Belém, a palavra Betlehem significa a casa do pão de Deus. Como isto se ajusta a Jesus, o pão da vida eterna? Cristo é o pão da vida, todos nós cremos nisto. Quão apropriado foi ali o pão central da vida eterna? É porque o rei tinha que nascer ali. E foi feito um decreto pelo governo. Agora eu pergunto, Herodes sabia disso? Sabia nada. Mas porque naquele tempo ele foi inspirado, olha, é um decreto, tem que acontecer. Se virem, vocês têm que ir lá. Aí José disse, e agora? Vamos lá, porque tinha que acontecer ali. Gente, nós temos que entender que Deus move para cumprir a sua palavra. Ele move como indivíduo com você. Vão te acontecer coisas, já te aconteceram coisas para cumprir o propósito de Deus. É na tua vida mesmo. É na tua vida mesmo. Você estava ali, não está mais. Tinha que estar aqui, tinha que estar ali. Deus vai fazer coisas acontecer. Cada um estará em seu lugar para se cumprir a palavra de Deus. Ah, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que nascer lá. Ele é o pão da vida. Ele teve que vir a Belém. No 129, o profeta falando disto, ele diz agora: Jesus era a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não judeu nem gentil, mas era Deus. Quão adequado! E o sangue do próprio Deus foi derramado, desde que o sangue inocente, desde os dias de Abel, pois para redimir-nos, ele não considerou a sua própria vida. Se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade se cumpriu e eu estou salvo. Você está salvo, nós estamos salvos, aleluia. Agora, assim é hoje com os verdadeiros e valorosos soldados da fé desta palavra, que sabem que Jesus prometeu que ele voltaria. Eu estou interessado na volta de Jesus Cristo. Guerreiros de Deus que há com vocês, como vocês estão hoje, quando vimos que a Bíblia prediz que ele é um fugitivo? Eis que estou à porta e bato, e ele foi lançado fora, por isso nós fomos para onde ele está. Agora, ele diz assim: você sabe disto, não precisa de esconder sobre isto, é a verdade. A Bíblia diz que seria desta forma: saia desta marca da besta. Veja, agora, continuando, ele diz no 141:
Quem é o guerreiro que pode ver o milênio vindo? Que pode ver este grande Espírito Santo vir na forma de Jesus Cristo e o literal corpo de Cristo assumir novamente? Fique comigo, diz o profeta, apoie-me. Vamos furar um buraco neste credo denominacional, vamos chegar lá. Ele está clamando por um gole da água fresca. Veja, sim, eu quero dizer um genuíno batismo com o Espírito Santo que produz a vida de Jesus Cristo lá dentro de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não me importo que for vida ou morte, vamos cortar através disso. É difícil ficar por si mesmo. Estou chamando homens para ficarem ao meu lado, permanecerem com a palavra. O que esta palavra disser, façam-no exatamente da maneira que a palavra disser. Deus vai ter um povo que beberá daquele poço. Amém. Aleluia. Vocês podem pensar que estou louco, talvez esteja. Mas se eu tiver que ser chamado um louco, deixe ser chamado. Eu não sou contra o homem naquelas organizações, eu sou contra aquele sistema que está fechando a porta para a palavra de Deus. Por isso Jesus está do lado de fora. Eu vi e fui lá onde Ele está. Na restauração de todas as coisas, pelo Elias que Ele disse que restauraria todas essas coisas. Glória a Deus. E aí, vamos atravessar, guerreiros, vamos àquele poço. A vós é dado conhecer o segredo do reino dos céus, a eles não é dado. No 161, ele diz assim: e sairá o guia de Belém, que apacentará o meu povo. O Espírito Santo apacenta hoje o povo, e o Espírito Santo é a palavra. Agora ele expressa aqui, pedindo, dá-me coragem, Senhor. Quem ficar ao meu lado está num lugar perigoso. Eu quero ficar nesse lado, eu já estou nesse lado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. No 187, no final, ele diz, que hora estamos vivendo? Enquanto ele estava dizendo isto, uma irmã dá uma mensagem profética na igreja, e o profeta diz, amém, o Senhor Deus tem falado, e eu creio nisso, e eu creio nisso, e você crê nisso. Vamos levantar, vamos nos colocar de pé. O profeta diz, quando ele fala, é tempo para nós reverenciarmos, pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, eu estou mais decidido do que já estive em tempo algum. Graças a Deus, dê glória a Deus, Ele restaurou para você, para mim, para nós. Nós estamos de volta à restauração. Jesus disse, tudo terá que ser restaurado, tem que voltar ao início, tem que voltar à semente original, pela graça de Deus, pela ajuda de Deus. Eu estou mais decidido do que já estive de ficar ao lado desta palavra e tentar o melhor de mim, com a ajuda de Deus, atalhar um caminho para Belém, novamente, onde os moradores de Belém possam beber daquela fonte. Aleluia! Fonte da água viva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí o profeta pergunta, quantos se unirão comigo? Levantem suas mãos, eu estou unido, nós estamos unidos. Aleluia! Digam, eu prometo a Deus que eu farei isto. Deus os abençoe, Deus os abençoe. Aleluia! E aquele
que em nós começou esta boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Inclinemos nossas cabeças, nossos olhos fechados. Momento de reflexão daquilo que acabamos de ouvir. Mesmo decretos humanos fazem com que o propósito de Deus venha a se cumprir. E se cumprirá, é a nosso favor a palavra de Deus, pois nós fomos chamados pelo seu decreto para a vida eterna, para recebermos o resultado da restauração de tudo pelo Elias prometido, enviado, que cumpre o seu propósito. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai Celestial, estamos, ó Deus, nos dispondo a permanecer com a palavra do Teu mensageiro, Senhor, porque é a Tua palavra. Senhor Deus, lembrando, como disse São Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que assim possa acontecer neste dia, com a mensagem e com o mensageiro, desta hora que o Senhor prometeu e tem cumprido e está concluindo. Ó Deus, mensagem da conclusão, do preparo para entrar com Ele para as bodas. Deus amado e santo, nós te agradecemos por esta manhã de escola, de ensino, de aprendizado. Agora a nossa fé foi alicerçada e a nossa alma diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei que estou bem certo que o Senhor completará o que o Senhor prometeu. Aqui estão estas vidas, estas famílias, esta igreja. Alguns não puderam vir, mas que a tua graça esteja com eles. Os cultos da tarde também encomendamos aos teus cuidados. Oh, desanimado agora, tenha recebido ânimo, fé, coragem, aleluia, para se colocar posicionado ao lado desta verdade, com esta mensagem, com este mensageiro. Deus, o que se encontra enfermo, seja curado, porque o Senhor é vida, é saúde, é libertação, é paz, é perdão, é consolo. Leva em paz este pequeno rebanho e que tenham um dia lembrando da grande ressurreição. Há uma tumba aberta, vazia, hein? Oh Deus, em Jerusalém, Deus amado, te agradecemos mesmo, de alma e de coração. Deus, pelo maior milagre, oh Deus, pela nossa posição no corpo de Cristo. Pedimos perdão porque ainda falhamos. Deus, acrescenta-nos a fé. Assim pedimos, assim agradecemos pelo resultado das bênçãos e de nossas orações, de acordo com nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus já nos abençoou. Se deixam saudar um ao outro e assim encerramos.